Olá, queridos, tudo bem? Professor Ulisses Cis aqui falando com vocês. E na aula de hoje, do dia 13 de fevereiro, nós iremos falar sobre gestão da qualidade e liderança. É isso mesmo. Percebam que nós já estudamos aí vários conceitos, vários fundamentos. Acredito eu que você está certamente estudando na sua casa, através do seu computador, através do seu celular. São aulas que com certeza você está tendo um grande aproveitamento. E hoje nós vamos falar sobre gestão da qualidade e liderança, ok? Então, para a gente relembrar um pouquinho alguns conceitos, é importante que você atente para algumas informações que eu vou te dar aqui agora neste momento. Vamos lá. Bom, gestão da qualidade, relembrando alguns conceitos, né, que nós já estudamos isso, porém, para eu adentrar nos próximos assuntos, eu preciso relembrar o que nós já falamos. Gestão da qualidade. A palavra gestão, ela isolada, ela significa fazer com que as coisas aconteçam através das pessoas. A palavra gestão também significa relacionamento. A palavra gestão, ela é sustentada por quatro grandes princípios: planejamento, controle, direção e organização. Vale ressaltar também que nenhuma gestão ela é eficiente se não houver os processos bem definidos. Agora, qualidade significa, você já sabe, satisfação, excelência. Agora, eu juntando gestão da qualidade, eu tenho o seguinte conceito: é um conjunto de processos, técnicas e estratégias que visam garantir que produtos e serviços sejam entregues de acordo com as expectativas. Então, veja bem, eu te falei aqui sobre a palavra gestão e falei aqui para você sobre a palavra qualidade. Juntando gestão com qualidade, eu tenho um conceito. É o conjunto de processos, técnicas e estratégias que visam garantir que produtos e serviços sejam entregues de acordo com as expectativas. Ok? Então, todo cliente ele vai ter uma expectativa de receber um bom produto, de receber um bom serviço. E esse produto e esse serviço, eles precisam, ok, ser entregues com a máxima da eficiência. Então, veja bem, você que é inspetor da qualidade, você vai adentrar no polo industrial de Manaus. Você já tem esses conceitos bem definidos. Agora é importante que todo esse contexto seja de fato liderado por algum profissional. Então eu quero acreditar que você também é um líder, além de você ser um inspetor da qualidade, está estudando para adentrar nas organizações. É importante também que você entenda sobre essa premissa da liderança. Então, alguns autores vão falar o seguinte: que liderança, alguns já nascem com a liderança dentro de si, e outros, a liderança são forjado ao longo do tempo. Mas antes disso, eu quero falar para você qual é a vantagem ou as vantagens da gestão da qualidade. Quando uma empresa, ela de fato trabalha com eficiência a gestão da qualidade, ela sempre vai visar o quê? Reduzir custos. Tá? Para reduzir custos, eu preciso ter profissionais bem treinados, eu preciso definir processos, eu preciso realmente estrategizar, eu preciso com que essa empresa trabalhe com a máxima eficiência. Assim como também uma grande vantagem da gestão da qualidade é aumentar a competitividade no mercado, através de produtos e serviços é, diferenciados. Além disso, vale ressaltar que uma das vantagens da gestão da qualidade é contribuir para que haja a sustentabilidade das organizações.
É o famoso conceito de empresas sustentáveis, assim como promover a conformidade com normas ambientais e sociais. Essas empresas, elas precisam atentar para a legislação, elas precisam estar formatadas conforme a legislação ambiental, a legislação que rege na Constituição Federal, a legislação que rege em relação à segurança do trabalho, ou seja, elas precisam estar inseridas dentro da legislação em vigor do país, assim como construir uma reputação sólida. Toda empresa que preza pela qualidade, ela vai ter certamente uma reputação sólida, respeitada, assim como garantir a eficiência, fazer com que as coisas aconteçam de forma correta e satisfazer o cliente. Então, essas são as vantagens da gestão da qualidade. Todo esse contexto é necessário que haja líderes, tá bom? Por isso que existe essa relação que eu te mostrei aqui no início, ó, gestão da qualidade e liderança, tá? Então, para que a gestão da qualidade funcione, é importante também que haja liderança, ok? Então, vamos lá. Sobre a liderança nas organizações, como eu frisei há pouco tempo, alguns autores eles entendem que a liderança já nasce dentro da pessoa, que o líder já nasce pronto. Outros autores entendem que o líder ele vai ser ou será formatado no percurso da sua vida. Bom, eu particularmente acredito que todos nós somos líderes. Existe uma semente de liderança dentro de cada um de nós. Porém, essa liderança ela só vai ser despertada à medida que haja um start, à medida que haja uma necessidade. E dentro das organizações, com certeza, já existem líderes formatados e outros líderes haverão de surgirem à medida que o tempo vai passando. Então, assim, eu acredito que você que está me assistindo, você é um líder. Além de você estar estudando para ser um inspetor da qualidade, acredito eu também que você será um grande líder nas organizações. Portanto, o que é liderança, professor? Liderança interpessoal ou liderança é uma dada situação e dirigida através do processo de comunicação humana para o alcance de objetivos. Liderança também pode ser entendida como influenciar pessoas, ou para o bem ou para o mal. O ideal é que seja para o bem. Né? Então, dentro das organizações, certamente existe líderes. Né? Como eu falei, nem todo mundo, apesar de eu acreditar que todos nós somos líderes, porém nem todos haverão de desenvolver as suas lideranças. Porém, liderança, a grosso modo, é influenciar pessoas, né? Influenciar pessoas. Então, vem comigo. Então, a liderança, ela tem três grandes pilares: a influência, o poder e a autoridade. Influência, do verbo influenciar, ela modifica o comportamento. Então, eu, professor Ulisses, através de um bom exemplo, através de um comportamento eficiente, um comportamento em que algumas pessoas possam entender que é um comportamento exemplar, de repente o meu comportamento pode influenciar outras pessoas. Né? Então, a liderança ela é sim, né, segundo Chiavenato, segundo Potter, segundo Maximiano, segundo alguns autores, liderança nada mais é do que influenciar pessoas, ou seja, modificar comportamentos, ou para o bem ou para o mal. Então, você que é um inspetor da qualidade, você de repente vai se espelhar no teu líder, vai se espelhar no teu gestor, vai se espelhar em alguém dentro da empresa. Então, à medida que você vai se espelhar em alguém, essa pessoa que você está se espelhando, ela vai influenciar o seu comportamento. Né? E essa influência, ela parte do princípio que ela seja boa, eficiente, eficaz, ok? Liderança também tipifica poder, né? Que é o potencial de influência. Poder no sentido de potencializar. Assim como também liderança pode ser entendido como autoridade, que é o poder legal e socialmente aceito. Então, se eu te perguntar na prova sobre os três grandes pilares da liderança, você já sabe. Os três grandes pilares da liderança são a influência, o poder e a autoridade.
São os três grandes pilares da liderança. Vem comigo. Bom, e sobre os estilos de liderança? Bom, segundo White e Lippert, existem três grandes estilos de liderança. O primeiro é a liderança autocrática. A liderança autocrática, o líder, ele centraliza totalmente a autoridade e as decisões. Ou seja, autocrático. Eu decido, eu faço, eu direciono, tudo sou eu. Então o líder, ele vai centralizar tudo nele. Então, no que tange ao resultado, maior produção com evidentes sinais de tensão, frustração e agressividade. Então, geralmente, a liderança autocrática é uma liderança centralizadora, é uma liderança em que os membros não aparecem. É um tipo de liderança opressora, agressiva, que gera frustração nas pessoas. É um tipo de liderança que ela traz coisas ruins para o ambiente. Né? Então, o líder autocrático, ele é um líder que centraliza totalmente a autoridade nele mesmo. Como eu falei, é tipo aquela pessoa, né, que vai jogar futebol, ela cobra o pênalti, ela cobra o escanteio, ela bate o lateral, tudo ela faz. Ela não delega para ninguém, ela não deixa ninguém fazer. Então, esse estilo de liderança é uma liderança que ela pode ter ela pode ter uma pitada de frustração, agressividade e tensão. Imagina só, você trabalhar num ambiente em que existe um líder autocrático, que só ele que faz, só ele que manda, só ele que determina, ele não pede opinião de ninguém, ele que faz e acabou-se. Você está ali como um mero figurante e pronto. Então, assim, é um tipo de liderança que ela não é tão atrativa nos dias de hoje, tá? Agora eu vou ter aquela liderança liberal. Qual seria ou o que significa essa liderança liberal? Essa liderança liberal, ela permite total liberdade para a tomada de decisões, participando apenas quando solicitado. Ela enfatiza o grupo. Então, a liderança liberal é um tipo de liderança em que há participação, as pessoas têm liberdade para opinar, as pessoas têm liberdade para sugerir, tá? As pessoas têm liberdade no ambiente. Né? No que se refere a resultado, alguns vão enfatizar que é um tipo de liderança fraca, né? Fraca produção quantitativa e qualitativa, com fortes sinais de individualismo, desagregação do grupo, insatisfação e pouco respeito ao líder. É um tipo de liderança que é muito liberal. Ou seja, tudo que não há muito controle, tudo que é muito liberal, tudo que não tem regra, não vai funcionar. Tá? Então, tudo que é muito à vontade, que é muito liberal, fica um negócio meio bagunçado. Né? Então, assim, agora vem a liderança democrática. Essa liderança democrática, o líder, ele é comunicativo, ele encoraja a participação das pessoas, ele se preocupa com o grupo. Tá? Em relação a resultado, é um tipo de liderança muito boa no que se refere à quantidade de trabalho. Ele melhora a qualidade, o clima de satisfação, de integração do grupo, de responsabilidade e de comprometimento das pessoas. Então, se eu pudesse escolher aqui qual seria o melhor estilo de liderança, seria a liderança democrática. Por quê? Esse tipo de liderança, para quem trabalha numa indústria, para quem trabalha com qualidade, para quem haverá de ser o inspetor da qualidade, é magnífica. Por quê? É um tipo de liderança que promove a comunicação, o encorajamento, a participação das pessoas, ela se preocupa com o grupo, ou seja, o ambiente é democrático, porém existem regras, existe ali com certeza, além das regras, existe o bom senso, existem as obrigações, as responsabilidades, ou seja, nem é muito autocrático e também não é tão liberal. É uma liderança democrática, participativa, é uma liderança em que as pessoas trabalham com satisfação, com responsabilidade, com comprometimento e etc. Então, se eu te perguntar na prova assim, quais os estilos de liderança que nós estudamos no curso de inspetor da qualidade? Você vai responder liderança autocrática, liderança liberal, liderança democrática. E você vai explicar cada uma delas, tá bom? Como eu estou explicando aqui para você. Então, na verdade,
nós temos um pouquinho de cada liderança dessa. Mas o ideal numa organização, numa empresa, numa indústria, é a liderança democrática, né? O estilo autocrático já não serve tanto. O estilo liberal, as pessoas ficam muito à vontade. E aí, o ideal seria a liderança democrática. Pois bem, tá? Ah, Aí fica aqui a dica para vocês, tá? Estudem bastante esse material, revisem através dos vídeos, ok? É muito importante que você assista uma, duas ou três vezes, se você não estiver entendendo, mas através desse vídeo, através dessa aula, ficou muito bem aqui, com certeza, enfatizado a questão da gestão da qualidade e liderança. Então, já sabemos o que é gestão da qualidade, trouxe aqui os conceitos para vocês, trouxe aqui as vantagens, expliquei cada tópico desse, cada ponto desse, falei sobre liderança nas organizações, que as organizações não vivem sem liderança, elas não conseguem progredir sem o líder, a figura do líder é muito importante, ok? Assim como também enfatizei o conceito de liderança, né, que envolve a influência interpessoal em uma dada situação e dirigida através do processo de comunicação humana para o alcance de objetivos. Assim como também eu expliquei para vocês os três pilares da liderança: influência, poder e autoridade. E finalizamos aqui a aula de hoje com os três estilos de liderança segundo White e Liberty, ok? Então fica aqui essa dica para você, essa aula aqui maravilhosa. Eu espero assim que você tenha aprendido e qualquer coisa é só você entrar em contato aqui no grupo comigo que eu estarei à disposição para te ajudar da melhor forma possível. Um grande abraço do professor Ulisses Cisa. Valeu!